Olá, meus amigos e minhas amigas, como estão vocês, miglos e miglas? Olha, mais um vídeo aqui no canal desse que vos fala. Só que antes, claro, antes de eu entrar no assunto que vocês estão vendo aí no título, eu quero especialmente mandar um grande beijo, um grande abraço, um abraço bem carinhoso para a dona Cristina de Recife, Pernambuco, a sogra do Bruno e mãe da Vanessa, que assiste meus vídeos, essa senhora simpática, gentil, que participa dos meus vídeos e vê minhas falas e fica muito preocupada, fica ansiosa e liga pro genro para perguntar pro genro se tudo que eu falo é verdade, se as coisas são da forma que eu falo mesmo. Ela fica nervosa, fica ansiosa. Dona Cristina, um grande abraço, um grande beijo, muito obrigado por participar do meu canal, continue me assistindo, continue me privilegiando, é um prazer ter a senhora aqui. Não se preocupe, o Bruno tá em família, dona Cristina, ele tá no outro lado do continente, do oceano, mas de uma certa forma ele tá entre famílias. E tudo que eu falo nos meus vídeos é realidade, é uma panorâmica, ou seja, eu falo como funciona a máquina dos brasileiros aqui em Portugal, dona Cristina, mas não é para ninguém se preocupar, é só para as pessoas terem uma noção, para as pessoas terem uma real noção de como é a vida de brasileiros, a vida do imigrante aqui em Portugal, sem romantização, sem demonização, como eu falo, mas trazendo a realidade nua e crua, trazendo as coisas de uma perspectiva diferente das que a senhora está acostumada a ver em alguns vídeos por aqui no YouTube. Então essa é a minha forma de ver, dona Cristina, a minha forma de pensar, minha forma de analisar a situação em que eu vivo, em que eu convivo e a situação de quem vive em minha volta, ou seja, como eu olho para o país, como eu olho para os problemas, como eu vejo, como eu penso. É desta forma, dona Cristina, mas não é nada para a senhora se preocupar, para a senhora se aterrorizar. Fique tranquila, todo começo de imigrante em qualquer parte do mundo é assim mesmo, dona Cristina, é difícil. Tem várias razões, tem vários mecanismos, tem várias, como é que eu vou dizer, são várias coisas que a gente precisa superar para só então dar sequência a uma vida nova, uma construção de uma vida nova. Mas o início não é difícil apenas para o Bruno. Eu não sou o único privilegiado por ter sido difícil, o Bruno não é o único, são vários outros. Mas é normal, o recomeço do ser humano em qualquer lugar do mundo, que não seja o seu habitat natural, o seu país de origem, é difícil, dona Cristina, mas não se preocupe, tudo vai dar certo. Com foco, força, fé, perseverança e um pouco de auxílio que os amigos podem dar, tudo dá certo, tá bom? Então um grande abraço para a senhora, é um prazer muito grande ter a senhora aqui, um beijo, um abraço, a senhora e a todos os seus familiares, e fique sempre ligado e não se preocupe. Vamos lá, depois desse breve alento, desse breve oi a dona Cristina aí de Recife, Pernambuco, vamos lá ao tema do nosso vídeo? Vamos lá! Então vamos dar continuidade aqui depois desse bom papo, depois dessa mensagenzinha carinhosa pra dona Cristina. Eu não sei se o vídeo vai ficar bom, porque aqui no parque tá ventando, tá frio. Mas e aí, o que vocês acharam do título? O que é que vem de bomba aí sobre esse título que eu falei? Vamos falar sobre subemprego, vamos falar sobre por que aqui em Portugal só existe subemprego para imigrantes. E aí, o que é que vocês acham disso? Vamos debater sobre esse assunto. Primeiro, eu quero falar para vocês sabem o que é o subemprego? Eu vou confessar para vocês que nem eu mesmo sabia. Cara, eu não sei se esse áudio vai ficar bom não, viu? Tá ventando muito. Nem eu mesmo sabia o que era subemprego. Eu vim ter conhecimento dessa nomenclatura, desse nome aqui em Portugal. E você sabe o que é o subemprego? Bom, pelo que eu vi, subemprego são trabalhos que não exigem um profissional qualificado para exercer aquela função, ou trabalhos que um profissional qualificado exerce abaixo da sua função, abaixo da sua qualificação. Ou seja, padaria, restaurante, café, fábrica, no caso onde a gente trabalha, são trabalhos considerados subempregos porque não exigem essencialmente que a pessoa seja qualificada para exercer aquela função, por exemplo, numa linha de produção de uma fábrica. Eles não exigem que ninguém seja qualificado para aquilo, então é considerado subemprego. Então, vendo isso, analisando por esse ponto de vista, por esse ângulo, para mim subemprego é em qualquer parte do mundo. Por exemplo, no Brasil, centenas de milhares de pessoas no Brasil trabalham como subempregos. Isso não é desonra, não é falta de honra, falta de dignidade. Eu acho que isso não é ser humilhado, ser desqualificado. É a forma das pessoas viverem, é o modo de subsistência que as pessoas encontram. Afinal de contas, o país não é feito só de pessoas, de profissionais qualificados,
de profissionais com cursos superiores em áreas específicas. O país é feito de gente, de pessoas que precisam trabalhar para pagar suas contas, para sobreviver e pagar seus impostos. Então, essa questão não é única e exclusiva aqui de Portugal, ela é uma questão do mundo inteiro. Existe subemprego em qualquer parte do mundo, não é uma área específica, não é um assunto específico aqui de Portugal. Mas as pessoas falam de uma certa forma pejorativamente, querendo diminuir esse tipo de trabalho, esses denominados subemprego. Quando eu vim para Portugal, eu já tinha consciência, eu sou uma pessoa que tem um curso superior, eu sou uma pessoa que eu tinha de uma certa forma um cargo bom, de uma certa forma eu era qualificado para o cargo que eu exercia, eu me qualifiquei, né? Mas quando eu vim para Portugal eu sabia que eu não exerceria a mesma função que eu exercia no Brasil. Eu nem vim com essa pretensão, eu nem vim tão pretensiosa a ponto de achar que eu chegasse aqui em Portugal e ia trabalhar na mesma área ou no mesmo cargo que eu exercia no Brasil. Então eu já vim para Portugal sabendo que eu ia trabalhar no subemprego. Não conhecia essa palavra, quer dizer, não tinha acesso, nunca tinha me dado curiosidade para pesquisar o que é um subemprego, o que é considerado. Eu já vim para Portugal sabendo que eu queria entrar numa fábrica, numa linha de produção, e que eu ia ser um ajudante de uma linha de produção, e para mim seria normal. O que importava era o salário que eu ia receber e o que daria para eu fazer com esse salário, e não o que é que eu estava fazendo. É claro que dentro desse subemprego, como tem hoje em dia aqui, como eu trabalho numa fábrica, você consegue alcançar algumas coisas dentro desse subemprego, como um cargo de liderança, como um cargo de chefia. É difícil, mas é possível. Basta que você tenha disposição, compromisso, comprometimento, basta que você não fique de braços cruzados, que eu falo como sempre, que você seja proativo, que você seja dinâmico, que você não seja uma pessoa parada, que fica olhando os outros trabalhar de braço cruzado, que você seja uma pessoa que mostre para que você veio, você pode alcançar essas coisas. O único que não dá é para você ficar de braço cruzado olhando os outros trabalhar, né? E ficar fazendo corpo mole. Você tem que ser proativo, você tem que ser dinâmico, você tem que ser polivalente, você tem que ser trabalhador. Da hora que você chega até a hora que você vai embora. Então assim você consegue algumas coisas. Agora ficar de braço cruzado, sendo mole, aí que você não vai conseguir nada mesmo. E aí não é culpa da empresa, é culpa sua, né? Porque a empresa tá lá disponível. Quem corre atrás do que quer é a gente, não é a empresa, né? Mas enfim. E aí, dentro desse subemprego se vê essas questões. Por que aqui em Portugal, ou em Portugal, os imigrantes de forma geral, mas especificamente os brasileiros, só encontram trabalho porque os portugueses não querem esses ditos subemprego. Então, por que os brasileiros só têm trabalho, ou só tem trabalho sobrando aqui em Portugal, porque os portugueses não querem esse dito subemprego. Mas a questão é bem diferente. Como diz outra, a ferida é mais profunda. Assim como no Brasil e aqui em Portugal. Por que os portugueses não querem esses empregos? A questão não é essa. A questão é quais são os portugueses que não querem esses empregos. Por isso que eles existem. Não é tanto assim, mas é assim, dessa forma que eu vou colocar. Os brasileiros que não querem essas vagas de emprego, é porque são vagas de empregos manuais, são empregos que pagam em média o salário mínimo. Então os portugueses, os mais jovens, que eu vou dizer para vocês, porque não são todos os portugueses, como a gente sempre fala quando vai tratar de um assunto, tomar cuidado para não generalizar. Mas quando as pessoas falam que os portugueses não querem esse emprego, por isso que os brasileiros têm, não é dessa forma. Porque tem muitos portugueses trabalhando em subemprego, assim como qualquer país do mundo. Gente, Portugal é um país comum, com dificuldades, com problemas, com coisas boas. É igual a qualquer país do mundo. Então não existe isso. Não fica com síndrome de vira-lata e nem fica espetacularizando demais, positivamente demais o lugar que você está ou o país que você deseja vir, porque de uma certa forma você pode ter algumas surpresas, como eu digo sempre. Mas voltando ao nicho, voltando à centralização do assunto, por que os portugueses, quais são esses portugueses que não querem esse subemprego aqui em Portugal, que sobra para os imigrantes? Porque são os portugueses mais jovens, que pretendem, que têm o desejo de querer ganhar mais. Veja bem, querer ganhar mais não quer dizer ter trabalhos melhores. Porque se você for analisar, se você for prestar atenção aqui em Portugal, é como nos brasileiros, os imigrantes, é uma quantidade muito grande de imigrantes brasileiros em outros países. Fazendo o quê? Trabalhando em subemprego. Então por que eles trabalham em subemprego em outros países? França, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos, seja lá qual for que pague mais do que aqui. Então por que eles estão trabalhando no subemprego lá e não estão trabalhando no subemprego no seu país? Como a gente. Porque o subemprego nos outros países lhes trazem mais resultados do que no país de origem. Assim como nós viemos trabalhar em subempregos aqui em Portugal, porque o subemprego do nosso país é menos, ou seja, menos vantajoso hoje em dia do que o subemprego aqui em Portugal. Então são as mesmas razões, porém vamos classificar. Aqui em Portugal os brasileiros em todas as idades vêm atrás de outros empregos.
Os portugueses que vão para fora, a maioria são jovens. Por quê? Porque os pais trabalham uma vida toda, trabalham duro nesse subemprego para pagar um curso universitário, para pagar um curso superior, para que esses filhos se formem. Quando esses filhos se formam, eles querem exercer essas funções ou essas qualificações literárias em outros países, em países que pagam melhor. Então, por isso que existe, por isso que os jovens portugueses, eles deixam esse subemprego aqui e por isso que existe essa quantidade de subemprego aqui para os imigrantes. A única razão é essa. No Brasil também é a mesma forma. Qual é o jovem brasileiro que é formado, que tem um curso superior, que quer trabalhar em subemprego, nesses denominados subemprego? Nenhum jovem brasileiro que acabou seu curso universitário, que tem o seu curso superior, ou que tem uma classificação, que tem uma profissão qualificada, não quer trabalhar numa empresa que pague o máximo salário mínimo, não é verdade? Então aqui em Portugal é da mesma forma, é a mesma maneira. Os jovens estudam, os jovens querem procurar algo melhor. Geralmente esses trabalhos de subemprego são trabalhos muito manuais, são trabalhos muito físicos e que pagam salário mínimo, por isso são denominados também, dentro da característica, subempregos. Subempregos são trabalhos que o profissional exerce um exercício abaixo da sua qualificação profissional ou trabalhos que não exijam uma experiência, não exijam uma qualificação específica para exercer. Mas aqui em Portugal também tem trabalhos para pessoas qualificadas, tem para pessoas com curso superior, como diz aqui em Portugal, para pessoas com licenciatura. Por exemplo, nós temos um amigo aqui, que aqui em Portugal, que é o Bruno, que eu falei ainda há pouco, citei o nome dele aqui para a dona Cristina. O Bruno não trabalha num subemprego, porque o Bruno é um profissional qualificado da área de solda. Então o Bruno trabalha numa empresa onde ele é qualificado e onde ele exerce a qualificação dele. Então ele não trabalha no subemprego. Você vê, existem várias formas, existem vários trabalhos. Então é uma bobagem ficar menosprezando, ficar diminuindo ou ficar, como é que eu posso dizer para vocês? Ficar desqualificando os tal subempregos. O subemprego é para quem quer. Para quem quer sobreviver, para quem não quer ter dor de cabeça, ou de uma certa forma, tem dor de cabeça. Porque não é porque você trabalha no subemprego hoje em dia em Portugal ou em qualquer país do mundo que você não tem que ter responsabilidade, que você não tem que ter compromisso, que você não tem que trabalhar, que você não tem que ser proativo, que você não tem que ser dinâmico, que você não tem que ser polivalente. Não é porque você trabalha numa empresa no tal subemprego que você não vai se esforçar, fazer o máximo possível para que você suba degraus. Eu não vou dizer não necessariamente de hierarquia, mas degraus de responsabilidade, e automaticamente o seu salário muda. Dentro desses subempregos existem várias faixas salariais, dependendo da responsabilidade que você exerce dentro dessas pequenas empresas ou grandes empresas. Mas é isso que eu vejo muito se falar, eu vejo muito vídeo falando sobre isso de uma certa forma, lançando de uma certa forma como é que eu vou dizer, menosprezando, lançando de uma certa forma uma desvalorização desculpa, das pessoas que trabalham no subemprego. Mas se vocês querem saber aonde eu trabalho, por exemplo, tem muitas pessoas qualificadas e tem muitas pessoas com curso superior, inclusive eu que vos falo, que exercem funções que seriam teoricamente abaixo das suas qualificações. Mas e daí? Isso é uma opção. Algumas pessoas é por condição, por obrigação, mas outras é por opção. Eu, no meu caso, por exemplo, hoje em dia eu vejo que eu estou trabalhando por uma opção, não é por uma obrigação. E quando eu ver que não é mais o suficiente para mim, como eu sempre digo para vocês, eu vou procurar outra coisa diferente, outro ramo, ou que pague mais, ou que eu exerça algo melhor, que eu acho que está no meu perfil. Mas é isso, o que eu queria dizer para você nesse vídeo é isso, que subemprego existe em qualquer parte do mundo. Subemprego é classificado como essas coisas que eu já citei para vocês anteriormente. Não é menos digno ou mais digno quem exerce ou não exerce, ou uma função ou a mão de obra dentro de um subemprego. A gente precisa parar com essas classificações, com essa diminuição, com essa desvalorização. Qualquer profissional é profissional em qualquer área que ele trabalhe, que ele receba o seu salário, que seja mínimo ou não, mas que ele receba a sua dignidade para pagar suas contas, para se alimentar, para manter o mínimo de dignidade. Então é bobagem ficar discutindo sobre quem trabalha ou deixa de trabalhar em subemprego, sobre por que os portugueses deixam, ou por que ou se os brasileiros só têm porque os portugueses não querem. Isso é bobagem, isso é um ponto de vista, isso é uma análise, isso é um modo de ver de quem fala, de quem passa por essa experiência. Para mim é um emprego como qualquer. Para mim não tem essa de subemprego, para mim é trabalho. Desde que você trabalhe e receba por isso, é um trabalho, independente de qualquer coisa. Então,
Para você que está aqui esse vídeo, comenta o que é que você acha, comenta qual é a sua percepção, qual é o seu ponto de vista, qual é a sua opinião sobre isso. Já aproveita aqui, já deixa o seu like, já se inscreve, já curte, já comenta, já participa. E esteja sempre ativo, assim como Dona Cristina aí de Recife e como tantos outros. Conversa, participa. Lembrando para vocês que em breve vem novidade aqui no canal. O ano vai começar daqui a pouco e vem novidade. Vem coisas boas, vem coisas novas aí no canal para vocês. Eu tô montando algumas coisas diferentes dentro desse mesmo canal. Esse canal não vai perder essa característica, mas vai ter outras coisas dentro desse canal que serão novidades que eu tô planejando, estou botando em prática, estou testando. E logo, logo vocês terão novidades aqui dentro desse canal. Antemão, muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham entendido a minha fala, que eu não tenha sido pretensioso nem presunçoso nas minhas colocações. E que, mais uma vez, eu não deixo Dona Cristina desesperada, nervosa, ansiosa, preocupada. A vida que segue. Quero desejar, já que pode ser que esse vídeo seja o último deste ano, seja o último dia do ano. Então, para você que está assistindo agora, eu quero desejar um feliz ano novo, muita paz, muita prosperidade, muita saúde. E que ano de 2013 venha aí cheio de novidades, cheio de coisas novas, cheio de conquistas e celebração do que passou, do que conquistou, do que chegou. E que a gente possa celebrar o novo, possa celebrar o que vem, que seja diferente, que seja melhor, que seja positivo. Mas caso não seja tão melhor e tão positivo, que a gente continue lutando, continue perseverando, que a gente continue indo atrás dos nossos sonhos, das nossas conquistas. É o que eu desejo, é o que esse humilde brasileiro no mundo afora deseja a todos vocês, em qualquer parte do mundo que você esteja. Lute, vá atrás, conquiste, levante, faça algo diferente. Como diz a vinheta lá da emissora, faça algo diferente. Não fique esperando que as pessoas façam por você. Vá atrás. Você precisa de ajuda. É bom ajuda. Mas tome iniciativa. Seja ativo, seja proativo. Vá atrás, lute. Não fique esperando de braço cruzado, porque a vida não vai te dar nada de braço cruzado. Reclame menos e faça mais. Procure. Vá atrás que você encontra. Quem procura acha, como diz o ditado, né? Vá atrás do que você quer, do que você acredita. E que você possa conquistar tudo que você deseja, tudo de melhor, sucesso, feliz ano novo e um feliz 2023 a todos nós, e que 2023 vocês estejam aqui comigo, todos os que estão e os que venham mais. Um abraço para vocês e fui!